Bora lá, pessoal. Voltemos, então, aqui. A gente está trabalhando, agora começando, né, a trabalhar essas exceções em que o candidato aprovado tem direito subjetivo à nomeação. Primeira hipótese, que talvez é a que a gente sempre lembre, é quando eu tenho a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital. Quando um determinado candidato ele é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ele vai passar a ter direito subjetivo à nomeação. Vamos pensar no exemplo. Vamos imaginar que Joãozinho ele fez um concurso público para delegado de Polícia Civil e o edital ele trazia a previsão de 10 vagas. Joãozinho foi aprovado em 9º lugar. Se ele foi aprovado em 9º lugar, ele foi aprovado dentro do número de vagas previsto naquele edital. Então, ele passa a ter direito subjetivo à nomeação. A ideia, né, o fundamento, é que quando a administração pública ela coloca um determinado número de vagas no edital, ela se vincula a esse número. Ela está dizendo, olha, tem 10 cargos de delegado de Polícia Civil que estão vazios e que eu estou precisando preencher com esse concurso. Então, se o candidato é aprovado dentro daquele número de vagas, ele passa a ter direito subjetivo à nomeação. Claro que, na prática, né, a gente consegue pensar em algumas situações em que o Estado poderia, de alguma maneira, quebrar esse direito subjetivo. Falar, olha, eu tinha 10 vagas, tenho mesmo 10 vagas, mas não tenho dinheiro. Né, não estou podendo nomear ninguém. E aí, na prática, né, no caso concreto, o Estado poderia, ali, de alguma maneira, comprovar essa não possibilidade. Mas a regra é que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. A gente tem milhões de decisões nesse sentido, coloquei só uma aqui a título de exemplo, para quem quiser anotar, recurso extraordinário 598099. Então, o STF falou, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, direito subjetivo à nomeação. Agora, antes de ir para a próxima hipótese... Ah, não, eu coloquei como observação. Então, antes de ir para a próxima hipótese, a gente vai para uma primeira observação, que é a questão da desistência. Vou pensar com vocês no exemplo, e aí vocês vão entender o que o STJ estabeleceu. Tá? Pensa comigo o seguinte, imagina que aquela história do Joãozinho. O Joãozinho fez um concurso público para o cargo de delegado de Polícia Civil. O edital trazia a previsão de 10 vagas, mas agora Joãozinho foi aprovado em 11º lugar. Se o Joãozinho foi aprovado em 11º lugar, ele está fora do número de vagas. Se ele está fora do número de vagas, até então ele está na mera expectativa de direito. Imaginemos que o Estado foi nomeando os candidatos que estavam ali aprovados dentro daquele número de vagas. Quando foi nomear, sei lá, Maria, que estava dentro do número de vagas, que era o 10º lugar ali dentro do número de vagas, ou seja, que tinha direito subjetivo à nomeação, Maria desistiu daquele concurso. Maria não quis tomar posse. Maria ganhou na Mega Sena, Maria passou em outro concurso, Maria decidiu morar na praia e viver de vento, sei lá o que Maria resolveu fazer. Ela não quer aquele cargo. Ela tem direito subjetivo à nomeação, está dentro do número de vagas, mas ela não vai tomar posse naquele cargo. Vocês concordam comigo que concurso público aqui, nesse caso, é como se fosse uma fila? E que a partir do momento que Maria levantou e foi embora, Joãozinho, que não é bobo nem nada, vai tomar o lugar da Maria? Então, o que o STJ trouxe para a gente? Que se eu tenho alguém dentro do número de vagas que desiste do concurso, o próximo, que até então estava fora do número de vagas, passa a ter direito subjetivo à nomeação. Então, a desistência de alguém aprovado dentro do número de vagas vai gerar direito subjetivo ao próximo ali na fila, ao próximo na lista de classificação, que até então estava fora do número de vagas. Não deixem de dar uma lida nessa decisão do STJ, que aparece para a gente lá no informativo 612. Informativo 612. E uma segunda observação que eu quis trazer para a gente, também o entendimento do STJ, que veio numa decisão, num informativo de edição especial do STJ, é que o STJ ele foi analisar quando é que a administração pública ela tem que nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Volta lá na história do Joãozinho, aquela primeira, que estava mais simples. Joãozinho fez o concurso, o edital trazia 10 vagas, ele está em 9º lugar. Ele tem direito subjetivo à nomeação, ele tem que ser nomeado. Agora, a administração é obrigada a nomeá-lo imediatamente? Não. Ela tem todo o prazo de validade do concurso para nomear. Então, ela vai ter até o final do concurso público para nomear esses 10 que estão aprovados dentro do número de vagas. É uma discricionariedade dela, de quando ela vai nomear. Ela não tem escolha sobre nomear ou não, já que ele tem direito subjetivo. Agora, essa escolha de quando é que vai ser essa nomeação é uma discricionariedade da administração.
tá certo? Então, o STJ ele estabeleceu que a prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público é da administração pública, durante, obviamente, o prazo de validade do certame. Então, durante o prazo de validade, a administração nomeia quando ela quiser, tá certo? Na prática, normalmente, o que acontece? Quando está chegando ali no finalzinho do prazo de validade, a pessoa está dentro do número de vagas e percebe que não está sendo nomeada, ela vai lá e impetra um mandado de segurança preventivo, falando, ei, está aparecendo aqui que vocês não estão querendo nomear, e eu tenho direito subjetivo à nomeação, então dá um jeito de me nomear aí, tá? Mas a administração, ela escolhe esse melhor momento para essa nomeação, desde que, obviamente, dentro do prazo de validade. Depois dessa primeira hipótese, né, que se desdobrou em alguns outros exemplos aqui, a gente vai para a segunda hipótese, em que o candidato aprovado no concurso passa a ter direito subjetivo à nomeação, que é a preterição na ordem classificatória. Preterição na ordem classificatória. A preterição na ordem classificatória, gente, eu brinco que é o chamado esqueceram de mim. A administração pública esqueceu de mim na lista de classificação. Vamos pensar no exemplo para ficar claro para a gente. Imagina aqui, Joãozinho fez lá aquele concurso público em que o edital trazia a previsão de 10 vagas. Joãozinho está lá aprovado em 11º lugar. Então, ele está fora do número de vagas, está na mera expectativa de direito à nomeação, está esperando, torcendo ali para chegar a vez dele, porque se nomear os 10 e todo mundo mesmo, e que todo mundo vá, mas precisar de novos delegados, vai chamar Joãozinho, que vai ser o próximo aqui. Imagina que a administração foi lá, nomeou os 10 que estavam aqui dentro. Joãozinho já sabia que ele era o próximo. Na próxima nomeação que tiver, é a minha. Quando pensa que não, Joãozinho entra no Diário Oficial do Estado e vê que Ana, que estava em 12º lugar, foi nomeado antes dele. Ou seja, a administração preteriu o Joãozinho, a administração esqueceu o Joãozinho na lista de classificação. Se ele foi preterido na ordem classificatória, o que ele vai fazer nesse caso? Mandado de segurança. Ele vai impetrar um mandado de segurança, pedindo a anulação da nomeação da Ana, provavelmente a Ana nunca mais conversa com o Joãozinho depois dessa, mas ele vai pedir o quê? A sua nomeação. Ele vai falar, ô, administração, você está precisando de um delegado, de uma delegada aí, né? Porque você nomeou a pessoa que estava atrás de mim na fila, só que ela está atrás de mim, você tem que me nomear. Então, agora eu tenho direito subjetivo à nomeação. Essa preterição na ordem classificatória aparece para a gente numa súmula antiga do STF, que é a súmula 15. Temos várias decisões nesse sentido, claro, mas temos lá a súmula 15 do STF, que desde então já falava dessa preterição na ordem classificatória. Trouxe uma decisão a mais aqui do STJ com relação ao prazo de prescrição na preterição da ordem classificatória. Pensa no exemplo aqui, antes da gente ler o que o STJ falou. Imagina essa história, então, em que o Joãozinho estava lá, próximo na lista de classificação, nomearam Ana para aquele cargo. Esqueceram o Joãozinho, pularam o Joãozinho na lista de classificação. O que o STJ ele foi analisar? Qual que é o prazo de prescrição para Joãozinho pedir a sua nomeação? Quanto tempo que o Joãozinho tem para pleitear essa nomeação, esse direito subjetivo dele? E aí o STJ estabeleceu que é um prazo de 5 anos. Então, nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, que é essa hipótese que a gente está pensando aqui do direito subjetivo, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, ou seja, um prazo de 5 anos, recai na data em que foi nomeado outro servidor no lugar do aprovado do certame. Então, a partir do momento que a Ana foi nomeada, começa a contar o prazo de 5 anos para o Joãozinho pleitear a sua nomeação. Tá certo? Informativo 668 do STJ. Falamos da aprovação dentro do número de vagas, falamos da preterição na ordem classificatória. Terceira hipótese que a gente vai lembrar aqui, em que o candidato ele deixa de ter uma mera expectativa de direito à nomeação e passa a ter direito subjetivo, é no caso da contratação precária para a mesma função. Contratação precária para a mesma função. O que vai ser a contratação precária para a mesma função? A contratação precária ela vai acontecer quando a administração pública tem candidatos aprovados no concurso público,
dentro do prazo de validade do concurso, ou seja, eles estão ali prontos para serem nomeados, e em vez de nomear aqueles candidatos que estão ali aprovados na lista de classificação, dentro do prazo de validade, vai lá e contrata um servidor temporário, como uma forma de burlar a regra do concurso público. Fala, não quero nomear esse povo de concurso público, não. Que aí vai ocupar o cargo, vai ter que, depois da estabilidade, se preencher os requisitos. Não quero isso aí, não. Vou contratar um temporário aqui para fazer a mesma coisa. Se eu tenho a necessidade daquela função, se eu tenho um concurso público para isso, com candidatos aprovados numa lista de classificação dentro do prazo de validade, eu tenho que nomear os candidatos que estão ali aprovados. A gente já teve várias situações nesse sentido. Dá só um exemplo de uma decisão do STJ em que o STJ analisou essa questão. Era uma empresa pública, então a gente está aqui falando de concurso público, lembrando que o concurso público também é para seletista, né? Então, era uma empresa pública que fez um concurso público para advogado. Não tinha previsão de número de vagas, ou se tinha, era uma que já tinha sido nomeada. Mas aí essa empresa pública, ela começou a contratar advogados, escritórios de advocacia, para exercerem a função daquele que é o advogado, que estava ali aprovado no concurso. E aí eles impetraram o mandado de segurança e conseguiram a nomeação deles. Eles falaram, olha, se tem necessidade dessa função, por que está contratando precariamente? Você tem que me nomear. Então, nesse caso, eles conseguiram essa nomeação. Então, a contratação precária para a mesma função também traz direito subjetivo à nomeação. Não vou ler essa decisão aqui, ela só fala dessa questão, né, da contratação temporária. Dá uma lida depois nessa decisão também do STJ, também do informativo de edição especial número 8 do STJ lá de 2022, que traz justamente essa questão da contratação precária. Não vou ler não, porque ela está só confirmando essa questão e esse exemplo que eu trouxe para vocês. Feito isso, a gente vai para uma única observação, na verdade, com relação a essas hipóteses de mera expectativa de direito, que é o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso público. Só te explicar por que eu estou trazendo isso numa observação e não necessariamente dentre aquelas hipóteses. A gente viu, então, que o candidato aprovado no concurso público, em regra, tem mera expectativa de direito à nomeação, mas que ele passa a ter direito subjetivo à nomeação quando eu tenho aprovação dentro do número de vagas do edital, quando eu tenho a contratação precária ou quando eu tenho a preterição na ordem classificatória. São as três hipóteses clássicas, né, vamos dizer assim, do STF, do STJ, que costumam cair em prova, que trazem o direito subjetivo à nomeação para o candidato. Agora, depois de um tempo, a gente teve uma outra discussão no STF, que foi a discussão do candidato que estava aprovado fora do número de vagas, mas que eventualmente surgiram novas vagas para aquele cargo, ou, eventualmente, a gente teve a abertura de um novo concurso público. Vamos pensar no exemplo que fica muito mais fácil da gente enxergar. Imaginemos o seguinte, Joãozinho fez o concurso público, o edital trazia a previsão de 10 vagas de delegado de Polícia Civil, Joãozinho foi aprovado em 11º. Joãozinho estava lá de boa, na mera expectativa de direito, torcendo para ser nomeado, a administração nomeou a galera toda que estava aqui dentro, o próximo, se fosse nomeado, seria o Joãozinho. Ele estava fora do número de vagas, mas estava ali na lista de classificação. Se precisasse de mais um delegado de Polícia Civil, ele que seria nomeado. E aí o Joãozinho está lá esperando, de boas, né, na mera expectativa dele, e aí ele descobre que 20 delegados de Polícia Civil daquele estado se aposentaram. Então, além daquelas 10 vagas que estavam lá previstas no edital, agora eu tinha mais 20 cargos vazios de delegados de Polícia Civil. E o estado não estava nomeando. O que o Joãozinho fez? Mandado de segurança, falando, olha, tem novas vagas, vários servidores ali se aposentaram daquele cargo, então tem cargos vazios, além daqueles cargos que estavam previstos no edital, eu tenho que ser nomeado. Se tem nova vaga, eu tenho que ser nomeado. Ou mais, o Joãozinho fica sabendo que surgiram novas vagas, 20 delegadas de Polícia Civil daquele estado se aposentaram, e o estado começou a fazer um novo concurso público para delegado de Polícia Civil. A Polícia Civil já está ali nos trâmites para fazer um novo concurso público para delegado de Polícia Civil, sendo que o concurso do Joãozinho estava válido, estava dentro do prazo de validade ainda. Joãozinho fez o quê? Mandado de segurança. Tem novas vagas, estão iniciando um novo concurso público. Agora eu tenho que ter direito subjetivo à nomeação. Agora eu tenho que ser nomeado. E aí o que o STF estabeleceu? O STF falou que, em regra, não. De acordo com o STF,
o simples surgimento de novas vagas ou abertura de um novo concurso público não gera direito subjetivo à nomeação. Em regra, o surgimento de novas vagas ou abertura de um novo concurso público não gera direito subjetivo à nomeação. Qual que é o fundamento do STF para essa decisão? O STF falou o seguinte, olha, pode ser que tenham surgido novas vagas, mas a administração não tem necessidade do serviço agora. Difícil pensar em delegado de polícia, né, que sempre tem necessidade, mas pensando em outro cargo, não tem necessidade. 20 pessoas se aposentaram, mas não estão precisando daquele serviço ali. Então, a administração ela tem discricionariedade de decidir quando é que ela vai preencher essas novas vagas. Ela se vincula ao número de vagas que estava no edital. Agora, essas vagas que estão aqui, essas novas vagas, é uma discricionariedade da administração. Ela escolhe quando ela quer nomear. Mas o concurso público, pode ser que a administração esteja iniciando o concurso público agora, porque daqui a pouco o seu concurso, o Joãozinho vai vencer, e ela quer adiantar o trabalho para lá na frente ela já poder nomear do novo concurso quando o seu vencer. Então, o simples ou a simples abertura de um novo concurso público não gera direito subjetivo à nomeação. Então, a regra é que novas vagas, além das do edital, e abertura de novo concurso público não gera, em regra, direito subjetivo à nomeação. A não ser que eu tenha uma atuação imotivada ou arbitrária da administração. Então, a regra é que não tem direito subjetivo. A não ser que eu tenha uma atuação imotivada ou arbitrária da administração. Se a administração tem novas vagas, está começando um novo concurso público, porque de forma imotivada ela não quer nomear a galera que está aprovada no concurso que já existe, aí ela está atuando errado. Ela não pode atuar de forma imotivada, de forma arbitrária. Então, nesse caso, o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação. Tá certo? A gente teve um caso assim. Era um concurso público, não me lembro de que órgão que era. Tinham vários candidatos aprovados lá na mera expectativa de direito à nomeação, e aí, sei lá, como eles tiveram acesso a um documento do dirigente máximo lá do órgão, que estava determinando a abertura de um novo concurso público. E aí, nesse documento, o cara falava que tinha novas vagas, porque, sei lá, 50 servidores tinham se aposentado, que tinha necessidade do serviço e que não tinha nenhuma restrição financeira, né? Que tinha dinheiro para nomear candidatos aprovados no concurso. Mas estava mandando começar um novo concurso. Aí, quando os candidatos tiveram acesso a esse documento, falaram, uai, novas vagas, necessidade inequívoca do serviço, não tem nenhum tipo de restrição orçamentária e financeira para pagamento de novos servidores. Por que está abrindo um novo concurso? Aí se demonstra a questão da imotivação, da arbitrariedade, e aí eles tiveram direito subjetivo à nomeação. Tá certo? Informativo 811 do STF e também informativo 630 do STJ. Informativo 811 do STF, foi a primeira decisão que o STF estabeleceu, essa questão da regra, da exceção. Informativo 630 do STJ é que tem justamente essa decisão, em que os candidatos tiveram acesso ao documento lá e conseguiram a sua nomeação. Beleza? Então, com relação ao surgimento de novas vagas, abertura de novo concurso público, não necessariamente eu tenho direito subjetivo à nomeação. Termino o concurso público, óbvio, né, gente, que se fosse para eu ficar falando de concurso público, eu ficaria pelo menos mais umas 6 horas falando de concurso, mas aqui o meu foco, né, pensando na prova de delegado de Polícia Civil, é dar um foco maior para questões principais, para normas constitucionais, principalmente aqui em agentes públicos. Então, lá saímos de concurso público, a gente entra agora na questão da estabilidade. Lembra que a gente viu que a estabilidade ela é uma segurança no serviço público que pode ser dada a quem ocupa um cargo público efetivo. Então, quando a gente falou do cargo público efetivo, eu falei, o cargo público efetivo é aquele que possibilita a aquisição da estabilidade. E por que ele possibilita a aquisição da estabilidade? Porque não é só entrar num cargo efetivo para eu ter essa estabilidade. Porque a nossa Constituição ela estabelece requisitos para a aquisição da estabilidade. Então, eu tenho na nossa Constituição requisitos para que aquele candidato que fez um concurso público, que ocupa um cargo público efetivo, adquira a estabilidade. Primeiro requisito para a aquisição da estabilidade é o chamado estágio probatório. O estágio probatório é um período de 3 anos de efetivo exercício em que a administração pública ela fica observando aquele candidato, aquele servidor, aquela servidora.
Então, ele já é um servidor público, ele já está ocupando o cargo público, ele já tem um cargo público efetivo, mas ele vai ficar durante 3 anos sendo analisado pela administração. Então, a partir do momento que ele entra em exercício naquele cargo, ele vai passar por esse prazo de 3 anos de efetivo exercício. Eu brinco que é como se fosse um namoro. Quando você normalmente pensa em casar, você vai tentar namorar um tempo primeiro, para você conhecer a pessoa, saber se ela é legal, se você dá conta de lidar com os defeitos dela, porque normalmente é o que vai aparecer no casamento mesmo, então você vai ficar ali um tempo namorando para decidir se você quer ficar com a pessoa o resto da vida. É mais ou menos a administração. A administração vai falar, eu vou casar de uma vez com essa fulana aí, com esse fulano aí, não. Eu vou ficar um tempo aqui analisando para ver se eu quero ficar com ele o resto da vida. Então, durante esses 3 anos de efetivo exercício, a administração ela vai ficar te avaliando. Ela vai ver se você é um bom servidor público ou não, se você exerce a função ou não, se você dá certo com os colegas ou não, se você é eficiente ou não, se você chega, se você falta muito ao serviço, se é pontual ou não. Então, toda a sua atuação ela vai ficar sendo analisada durante esses 3 anos de efetivo exercício. E além do estágio probatório, que está previsto para a gente lá no artigo 41 da nossa Constituição, nós temos um segundo requisito, que é a aprovação na avaliação especial de desempenho, que está prevista no 41 também no parágrafo 4º. Então, o caput do 41, ele traz o estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício, e no 41, parágrafo 4º, a gente vai ter o segundo requisito para aquisição da estabilidade, que é a aprovação na avaliação especial de desempenho. Ao final do estágio probatório, quando estiver quase terminando o estágio probatório, a autoridade hierárquica ali dentro do seu órgão, dentro da sua entidade, vai designar uma comissão que vai ser especialmente designada para fazer essa avaliação especial de desempenho. Então, essa comissão ela vai analisar tudo que você fez ao longo desses 3 anos para decidir se você foi ou não aprovado. Sendo aprovado, você preencheu os 2 requisitos, adquiriu a estabilidade. Então, você passou pelos 3 anos, foi aprovado na avaliação especial de desempenho, adquiriu, portanto, a estabilidade. Não sendo aprovado no estágio probatório, exoneração. Se um candidato, lá no final do estágio probatório, ele não é aprovado na avaliação especial de desempenho, ou seja, ele não foi considerado um bom servidor para ter estabilidade, ele não vai ficar sendo servidor. Então, eu tenho a exoneração. Então, são 2 os requisitos, além, obviamente, da necessidade de ocupar, né, um cargo efetivo, que depende de concurso público, são 2 os requisitos para aquisição da estabilidade. Cuidado, porque a gente tem diversas leis que trazem um período de 2 anos de estágio probatório. Vários estatutos trazem 2 anos de estágio probatório. Por quê? Porque antigamente a nossa Constituição falava em 2 anos. Só que a nossa Constituição ela foi alterada para 3. E tem legislações aí que estão desatualizadas. Então, não temos dúvida, tá? Mesmo se eu tiver uma legislação que fale em 2 anos de estágio probatório, não. O estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício. Preenchidos esses 2 requisitos, o servidor público, a servidora pública, adquiriu a estabilidade. Então, tem agora aquela segurança no serviço público. Ter estabilidade significa dizer que eu nunca mais vou perder meu cargo? Não. Não, porque nós vimos que eu tenho, isso que eu já falei, que a gente tem hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Então, só para tirar esse C aqui, porque a gente já falou do estágio e da avaliação. A gente precisa agora analisar as hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Lembra comigo que quando a gente falou da vitaliciedade, né, do cargo público vitalício, a gente viu que a vitaliciedade ela dá uma segurança no serviço público maior porque eu só perco o cargo em uma situação, sentença judicial transitada em julgado. A estabilidade é uma segurança, mas não é tão grande assim. Então, a gente vai ter na nossa Constituição 4 hipóteses de perda do cargo do servidor estável. As 3 primeiras, como eu tinha adiantado para vocês, estão previstas lá no artigo 41, parágrafo 1º da nossa Constituição. Então, artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, ele vai trazer para a gente as hipóteses de perda do cargo do servidor estável, as 3 primeiras hipóteses. Primeira hipótese, sentença judicial transitada em julgado. Se até o vitalício perde o cargo nessa hipótese, óbvio que o estável também. Então, sentença judicial transitada em julgado é a primeira hipótese de perda do cargo do servidor estável. Uma sentença de improbidade administrativa, por exemplo.
Então, se eu sou condenada à perda da função pública numa ação de improbidade, eu vou perder meu cargo. Tivesse eu estabilidade ou não. Sentença judicial transitada em julgado, não há que se discutir. Além da sentença judicial transitada em julgado, segunda hipótese de perda do cargo do servidor estável é o processo administrativo assegurada ampla defesa. Processo administrativo assegurada ampla defesa também é uma hipótese de perda do cargo do servidor estável. É o famoso PAD, ou PDA, tem gente que decide mudar a ordem. O PAD, que é o processo administrativo disciplinar, ele vai possibilitar a perda do cargo do servidor, ainda que ele tenha estabilidade. No caso de vocês, o processo administrativo disciplinar está previsto na lei orgânica antiga da Polícia Civil de Minas, que traz o regime disciplinar. Então, em virtude daquela previsão ali, caso você cometa uma das proibições que a gente tem lá na lei orgânica, você vai responder no processo administrativo disciplinar, sendo estável ou não, e vai perder o seu cargo. E, por fim, uma terceira hipótese no 41, parágrafo 1º, em que o servidor público estável pode vir a perder o cargo, que é no caso da avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Primeiro ponto que eu preciso garantir, que você não confunda a avaliação periódica de desempenho com a avaliação especial de desempenho. Lembra que lá no 41, parágrafo 4º, a gente falou da avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho é aquela que acontece uma vez, por isso que a gente vai chamar ela de especial, no fim do estágio probatório para aquisição da estabilidade. Então, vai ser designada uma comissão que vai te avaliar, sendo aprovado, você adquire a estabilidade. Ela é a avaliação especial de desempenho. Já no parágrafo 1º do artigo 41, a gente tem a previsão de uma outra avaliação, que é a avaliação periódica de desempenho. Qual que era o raciocínio da Constituição? Periodicamente, aquele servidor que já é estável, ele deveria ser avaliado, para ver se ele continuava sendo um bom servidor público. E, eventualmente, se ele não fosse um bom servidor, asseguraria a ampla defesa e ele poderia perder o seu cargo, ainda que estável. Por que eu estou dizendo poderia? Porque a Constituição ela exige uma lei complementar para regulamentar essa avaliação periódica de desempenho. E praticamente todos os entes federativos ainda não editaram essa lei. Ela está na nossa Constituição, ela pode ser cobrada em prova, na prática, a depender do servidor, ela não vai ser aplicada. Na prática, a gente tem avaliações periódicas de desempenho, eu sofro, por exemplo, de 6 em 6 meses, mas é uma avaliação diferente dessa daqui. A avaliação, se na minha avaliação de desempenho, meu chefe percebe, né, que eu não vou ser aprovada, vai ter que se instaurar um processo administrativo disciplinar para eu perder meu cargo. A ideia aqui é que seria algo mais rápido, né, com essa avaliação periódica de desempenho. Mas não temos ainda a regulamentação dela em diversos entes federativos. E além dessas três primeiras, que são as que mais aparecem para a gente em prova, a gente tem também uma última hipótese de perda do cargo do servidor estável, lá no artigo 169, parágrafo 4º da nossa Constituição. Artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, que é o excesso no limite de gastos com pessoal. Excesso no limite de gastos com pessoal. Explicar rapidamente essa hipótese aqui, e aí depois a gente já parte para o último bloco aqui da nossa aula. O que acontece, gente? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei extremamente importante para a administração pública, nós temos limites de gastos com pessoal. Então, seja a União, seja o Estado, o Distrito Federal, o município, eles têm limites que eles têm que respeitar de dinheiro, de quantidade de dinheiro que eles podem gastar pagando o seu pessoal, pagando seus servidores ativos e inativos. Só de curiosidade, a União, 50% do que ela arrecada, ela pode gastar pagando o pessoal. Estado e município, 60%. 60% de tudo que entra de receita, obviamente, né, nos termos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, ele pode gastar pagando o pessoal. E gasta.
Normalmente, vai chegando numa época do ano que a gente começa a perceber que está extrapolando esse limite. E quando começa a extrapolar esse limite, e é um limite dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é extremamente importante, que pode levar até o impeachment de um governador, por exemplo, ou de um presidente. Então, quando começa a chegar no limite, o que o governo ele começa a fazer? Ele começa a pensar em formas de diminuir, de enxugar esses gastos. Tipo, em casa. Estou gastando demais em casa, vou tentar diminuir os gastos da minha casa para ficar dentro do que eu posso gastar. E aí, a nossa Constituição, lá no 169, traz o passo a passo. Os 2 primeiros passos, e tem que ser nessa ordem, sucessivamente, né, na ordem, a gente tem os 2 primeiros passos lá no 169, parágrafo 3º. Primeira coisa que tem que fazer para tentar diminuir esse gasto com o pessoal, extinguir pelo menos 20% de carga em comissão função de confiança. Viu que está chegando no limite? Vamos terminar aqui com pelo menos 20% de carga em comissão função de confiança. Normalmente resolve, porque é uma bela de uma gordura ali, né, de quantidade de vagas, de quantidade de cargos e de valores, né, de remuneração. Então, extingue pelo menos 20% de carga em comissão função de confiança para ver se vai dar certo. Deu? Beleza, está dentro do limite. Não deu certo. Tirei pelo menos 20% de carga em comissão função de confiança, ainda estamos ultrapassando o limite. Qual que é a segunda medida, lá do 169, parágrafo 3º? Exoneração de servidor não estável. Nunca vi acontecer. Se alguém viu, pode me contar, mas aqui, por exemplo, em Minas Gerais, eu nunca vi acontecer exoneração de servidor não estável por causa de limite de gastos. Normalmente, o cargo em comissão resolve. Mas não deu certo cargo em comissão? Exoneração de servidor não estável. Não deu certo exonerar servidor não estável. Ainda estamos ultrapassando o limite de gastos. Aí a gente vai para a última medida de todas, a última rácio, que é a exoneração do servidor estável. Então, o servidor estável, ele pode perder o cargo em uma última hipótese, na última medida, quando eu tenho um excesso no limite de gastos com o pessoal. Como eu disse para vocês em 2018, a questão ela falava exatamente isso. Ela falava, são hipóteses de perda do cargo do servidor estável nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. Letra A, sentença judicial transitada em julgado. Letra B, processo administrativo assegurado ampla defesa. Letra C, avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar ampla defesa. Letra D, excesso no limite de gastos com o pessoal. As 4 são, mas o enunciado ele pedia expressamente o artigo 41, parágrafo 1º. Então, cuidado com todas essas hipóteses, claro, qualquer uma delas pode cair, e entenda, né, que essa última hipótese do limite de gasto com o pessoal está separado, porque a depender eles podem querer cobrar só as 3 primeiras.